Oi, irmãs, boa noite, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui pra gente começar o nosso estudo de hoje, então. Que bom, né? Que vamos conseguir estudar a palavra de Deus mesmo à distância, mas podendo aí compartilhar um pouco mais a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. O estudo de hoje é o estudo de abril, né? Chama-se Celebrar aquele que se deu por nós na cruz, é nossa tarefa agora. Eu vou fazer um resumo, tá, irmãs? Para que não fique muito longo o vídeo. E depois nós vamos discutir, porque eu acredito que algumas de vocês já tenham lido o estudo, né? E a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente entendeu, do que nós trouxemos para a nossa vida com esse estudo, tá? Então aqui a gente vê que na revista o autor ele está fazendo um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Então ele faz um paralelo entre a libertação do povo do Egito e a crucificação de Jesus, né, para salvar a humanidade aí do pecado. Então, eu vou ler aqui o comecinho da introdução para a gente pegar o fio da meada aqui no estudo. O sacrifício de Cristo no Calvário é fato digno de ser celebrado solenemente. Assim como a instituição da Páscoa em Êxodo 12:14 é um memorial a ser lembrado, o sacrifício vicário de Jesus também o é. De acordo com o relato bíblico, a festa da Páscoa foi instituída em associação com a 10ª praga. O acontecido marcou o início da nação de Israel e sua libertação da escravidão. Então a gente vê, né? Eu não vou ler aqui porque são textos grandes, esse estudo tem muito texto bíblico, tem bastante, né? Seria legal mesmo se a gente conseguisse fazer esse estudo presencial, porque levaria mais tempo para a gente explorar aí a palavra de Deus, né? Mas como tem muitos textos, então eu vou só fazer um resumo para as irmãs, tá? Então, ele cita aqui o livro de Êxodos, capítulo 11 e 12, né? Onde Deus anuncia a 10ª praga para Moisés e ele manda que Moisés comunique o povo de Israel, né? Sobre a preparação em relação a essa praga que Deus ia mandar lá para o povo do Egito, né? Então, nós sabemos que a 10ª praga é a morte dos primogênitos, né? Então, Deus fala para Moisés pedir para o povo se preparar, estar preparado, porque ele mandaria aquele dia um anjo, né, da morte passar ali e levar todos os primogênitos, né? E essa preparação nós bem sabemos que Deus pede, tem todo um ritual, né, no qual ele pede para eles matarem um cordeiro de até 1 ano que seja puro, né? Imaculado, e que eles se reúnam ali na casa deles, entre família, né, para comemorar essa libertação. Então, olha que coisa extraordinária, eles já comemoram antecipadamente a libertação do povo do Egito, de Israel, né, do povo de Israel do Egito, crendo que Deus vai cumprir com a sua promessa, né, com o que ele combinou, com o que ele acordou com Moisés. Então, eles deveriam ali matar um cordeiro de até 1 ano, imaculado, puro, né, e comemorar a Páscoa ali com a sua família. Inclusive, é interessante que na Bíblia fala que eles deveriam matar um cordeiro que fosse o suficiente para eles se alimentarem com a sua família. E se eles vissem que fosse um cordeiro maior, que eles se juntassem com a família vizinha, né? Para que pudessem ali se alimentar e fazer essa comemoração, essa solenidade, né? E não podia sobrar nada, e se sobrasse alguma coisa, eles deveriam queimar, né? Então, ele faz um paralelo com a morte de Cristo, né? Porque Jesus, ele morreu em sacrifício por nós, né? E nós devemos celebrar a morte de Cristo, né? E a ressurreição, porque nós sabemos qual foi a motivação que levou Jesus a se sacrificar por nós, né? Então, naquele momento, eles obedeceram, eles fizeram o que Moisés falou, e Moisés foi e avisou
Faraó do que aconteceria, né? E o interessante também é que Deus fala para Moisés avisar o povo de Israel que eles saíssem ali pela vizinhança, né, egípcia, e pedissem ali objetos de ouro e prata, porque eles seriam libertos, né? Então eles teriam que sair, eles precisavam ter coisas para se sustentarem, porque eles iriam direto em direção à terra prometida, né? Então, eles fizeram isso, eles saíram pela vizinhança atrás de objetos de ouro e prata, e Deus fez com que aquele povo egípcio achasse graça no povo de Israel, né? Então, eles conseguiram esses objetos, né? E olha que maravilha isso, trabalhar de Deus no povo dele, né? Com o povo dele, o cuidado de Deus com o seu povo. Inclusive, Moisés também, ele era muito admirado e respeitado, era um homem importante ali no Egito para eles, né? Tanto para os conselheiros lá do faraó, quanto para o povo de egípcio também, né? Então, eles conseguiram arrecadar esses objetos de ouro e prata, porque Deus fez com que os egípcios achassem graça nele. E nós vemos que isso tem o trabalhar de Deus, né? Na vida do seu povo. Então, aqui fazendo esse paralelo, o autor fala assim, desculpa, irmãs, esse grande evento retrata Cristo e sua obra na cruz. Cristo morreu em solidão abjeta, rejeitado por sua própria nação e desertado por seus discípulos, mas levantado na cruz, ele atrairia todos os homens a si mesmo. Olhando para a grande obra do Filho de Deus na cruz, à luz da narrativa do segundo livro da Bíblia, retiramos preciosas lições. Então, o que nós podemos aprender, né, com esse paralelo que foi feito? Nós aprendemos, primeiramente, que nós devemos celebrar a morte de Jesus, o sacrifício, né? Nós devemos estar sempre prontos a celebrar a morte de Jesus, né? Porque ele se deu por nós. Ele se deu por nós e nós devemos estar sempre prontos, alegres, né? Sempre relembrando o sacrifício que Jesus fez por nós, assim como o povo de Israel relembrava, né? E relembra até hoje a libertação do povo do Egito. Né? Então, eles fazem ali um cerimonial, né? Deus coloca na Bíblia que naquele mês e naquele dia deveria ser comemorado a Páscoa, né? E nós também, nós comemoramos hoje a ressurreição de Cristo, né? Nós estamos no mês de abril, já está quase no finalzinho, mas nós comemoramos a Páscoa, né? Relembramos o sacrifício de Jesus feito por nós, né? E é uma forma da gente se reunir também com a nossa família, né, na Páscoa, sentar na mesa, né, e fazer uma comemoração e relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, né, com a nossa família, ensinando os nossos filhos, né, sobre o que Jesus fez por nós. Eu tive uma experiência ontem, compartilhei com as irmãs no grupo, com a Maria Luísa, né? Nós estávamos, né, arrumando a cozinha, porque ela me ajuda na cozinha, então eu lavo a louça e ela seca. E ela comentou comigo assim, né? Ela falou assim pra mim: mãe, o dia tá passando tão rápido, né, mãe? O dia, a noite tá passando tão rápido, por que será que tá passando tão rápido? E aí eu falei pra ela: filha, com certeza porque os dias estão se abreviando e a volta de Jesus está próxima. Aí ela falou assim: Jesus vai voltar, né, mãe? Aí eu falei assim: sim, ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para quando ele voltar, nós vermos Jesus Cristo, nós estarmos com ele, né? E aí, eu secando louça normal, quando eu olhei para baixo, né, que ela é pequenininha, menor que eu, as lágrimas dela descendo no rosto, e ela chorando quietinha, as lágrimas descendo. Aí eu olhei assim e falei: filha, por que você tá chorando? Aí ela falou assim: mãe, eu tô chorando de emoção só de imaginar que um dia eu posso ver Jesus, mãe. Porque eu gostaria muito de ver Jesus, porque eu só vejo Jesus na televisão, pelos desenhos que eu assisto, né? E ali eu fiquei surpresa com aquela atitude dela, e aí eu resolvi filmar. Ela já tinha secado as lágrimas do rosto, né? Mas aí eu filmei para compartilhar com as irmãs, porque eu fiquei muito feliz, né?
pela sinceridade do coração dela, pelo desejo do coração dela, né? Por isso que Jesus fala que nós devemos ser como as crianças, porque as crianças, elas são sinceras, elas amam de verdade, né? Quando elas gostam, quando elas não gostam, não adianta, elas são sinceras, né? Então, ali eu percebi, nossa, que anseio que ela tem, né? De rever Jesus, de ver Jesus pessoalmente, né? E esse anseio, irmãs, é que nós também devemos ter todos os dias na nossa vida. Nós devemos viver como se fosse o último, como se Jesus realmente estivesse chegando, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele vem. Então a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar com essa alegria no coração de que ele vai voltar e que ele vai nos levar, né? Então a revista aqui ela nos leva a uma direção de que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Nós devemos estar preparados, né? Assim como o povo de Israel, o povo de Deus, se preparou para aquela praga, né? Que Deus falou para eles, olha, vocês comemorem, vocês comam, se alimentam e pega o sangue desse cordeiro, passa nos umbrais das portas, né? Para que quando o anjo da morte passar, quando eu passar por ali, eu vou saber que ali é o meu povo que está e a morte não vai passar por ali, né? Então, nós também devemos estar preparados para a volta de Cristo, porque ele vai voltar, isso é fato, né? Mas nós diariamente temos que ter essa certeza no nosso coração e viver, né, cada dia como se fosse o dia que Jesus estivesse voltando para nos buscar, né? Então, nós vemos aqui na revista que também a importância, né, o cuidado de Deus com o seu povo, porque enquanto ali aconteceu aquela 10ª praga, que foi acontecendo aquelas mortes ali no meio do povo egípcio, e que houve pranto, houve muito choro ali, né, o povo de Deus estava comemorando a sua libertação. Eles estavam felizes comemorando porque eles estavam sendo libertos, que eles seriam libertos ali, porque a partir daquele momento, Faraó ia acabar libertando o povo dele, né? O povo de Deus, do Egito. Então, que nós também tenhamos essa certeza, né? Estejamos nos preparando para a volta de Cristo, né? Mas enquanto isso não acontece, nós devemos viver uma vida de santidade, né? Uma vida de lembranças do que Jesus fez por nós e devemos estar prontos, né? Devemos celebrar isso diariamente, né? Nós temos um costume, né, na nossa igreja de comemorar a ceia uma vez por mês, né? E fazer ali um memorial para celebrar a morte e ressurreição de Cristo, o sacrifício de Jesus por nós e o amor de Deus por nós, né, por ter dado o seu único filho para morrer por nós. Mas, irmãos, não basta somente a gente relembrar, fazer simplesmente um cerimonial ali, né, uma solenidade. Nós devemos estar bem conosco e com Deus para poder fazer essa celebração, né? Então a gente tem que estar preparado, né? Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, a gente tem que estar bem com o nosso irmão, a gente tem que estar bem com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso irmão, para a gente poder relembrar, né? Porque a própria Bíblia fala que a gente vai comer e beber para nossa própria condenação. Então a gente tem que se examinar antes mesmo de fazer essa celebração, né? Para que Deus receba a nossa adoração também, né? Então, nós precisamos levar muito a sério essa celebração, né? E aí nós temos alguns tópicos aqui na revista que fala assim, ó. Nossa prontidão, por outro lado, evidencia que somos povo de Deus. O Senhor faz distinção entre o seu povo e o povo pagão. A primeira vez que isso aconteceu no Êxodo foi na praga dos piolhos e continuou em outras pragas. Quem faz parte do povo do Senhor está pronto a celebrá-lo solenemente, pois além de estar na luz,
crê que ele fará maravilhas, né? Então, a gente vê aqui em Êxodo 10, 23, deixa eu ler aqui rapidinho para as irmãs. Êxodo 10, 23. Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, e todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E depois, em João 8:12, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Então, aqui a gente vê a diferença entre o povo de Deus e aqueles que não servem a Deus, né? Porque nós vivemos na luz, nós devemos ser luz, né? E como nós vivemos na luz, nós cremos nas maravilhas de Deus, assim como o povo de Israel creu. Eles comemoraram a Páscoa, sua libertação, antes mesmo dela acontecer, né? Por quê? Porque Deus falou isso para Moisés, deu essa orientação para eles, né? E eles creram que aquilo aconteceria, né? Então, nós não devemos negligenciar a volta de Jesus, porque sabemos que ele virá. É claro que muitos anos se passaram, né? 2020 anos e Jesus ainda não voltou, mas isso não significa que ele não vai voltar. Por isso que nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus, né? Em segundo lugar, celebrar a Cristo é tarefa solene, deve ser por nós praticada com preparação, que foi o que eu falei. Nós devemos estar preparados em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, para a gente relembrar e adorar a Deus, né, pelo sacrifício que Jesus fez por nós. A preparação adequada deve-se à importância do evento. Aquele passaria a ser o principal mês, o de Abib, que posteriormente veio a se chamar Nissan. O ano religioso de Israel começa a partir dele. O dia da libertação é o principal dia das nossas vidas, João 8:32, que é aquele versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então também nós devemos lembrar, né, o dia da nossa conversão,